tá? Então, na aula, Abud, é para mandar, ok? pode mandar o ok aí para a gente fechar, para a gente marcar a presença. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios finais. Vou explicar para vocês como vai ser. Olha só. Estão vendo aí, né? Esses são os exercícios que eu separei para vocês. Eu separei em PDF. Cuidado. O PDF do livro, tá vendo esse exercício aqui em cima? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Não é para fazer. Eu vou deixar para vocês fazerem depois alguns exercícios desses problemas suplementares, tá? Esses aqui de cima não são para fazer. Se quiser fazer, pode fazer, mas eu não estou cobrando eles. Eu vou cobrar esses aqui, ó, problemas suplementares. Eu vou fazer alguns com vocês e os outros eu vou mandar no Classroom para vocês fazerem para mim até segunda-feira que vem, ok? Então nós vamos começar com esse primeiro exercício aqui, que eu já separei aqui para a gente começar a fazer. Ó, tá aqui. Como sempre, Rael tá aumentando a habilidade de roubar kill, como sempre. Oi, tem alguém com o microfone aberto aí, não é hora de jogar, é hora de prestar Temos atenção na aula, microfones. tá bom? Tem nada de roubar kill agora, agora é hora de prestar atenção na aula. Rael. Temos os microfones. Putz, tá ligado, hein? É, Fala de posição no mapa. quem que tá jogando agora aí? É o Saku. Abre o mapa. Não sei, ele tá com o microfone ligado, não sei se ele não. É. Então vamos lá, vamos começar. Suponha que uma pessoa resolva construir um termômetro Celsius usando a água como líquido termométrico. Faça um desenho mostrando de maneira aproximada como seria a escala desse termômetro entre 0 e 8 graus Celsius. Então eu quero usar a água como um líquido termométrico, né? Ó, como seria, eu colocaria a água aqui dentro. E como seria a escala desse termômetro entre 0 e 8 graus Celsius? Então, seria aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 5, 6, 7 e 8. Aqui, ó. Então, esse termômetro está graduado em graus Celsius. E de acordo com o volume da água, né? Por exemplo, aqui a água está no volume que está marcando 7 graus Celsius. Beleza? Se ela for aquecida, ela vai aumentar de tamanho e vai marcar 8. Se ela for contraída, ela vai marcar 6, 5 e assim por diante. Qual a principal inconveniência que você percebe no uso deste termômetro, nesse intervalo? Quem consegue me responder aí? Qual que é a inconveniência de usar água para marcar temperaturas entre 0 e 8 graus Celsius? Porque, posso tentar? Pode. É porque de 0 a 4 graus, a temperatura da água ela não segue uma linha certa, que é quanto maior a temperatura, maior a dilatação. Exatamente. Porque nessa parte aqui, ó, que seria de 0 a 4 graus Celsius, a gente tem uma dilatação anômala. Então, a gente pode esquentar a água e ao invés dela aumentar o tamanho, ela vai contrair, né? Então, existe a dilatação anômala da água, quando a gente pega volume em função da temperatura. Se a gente pegar aqui de 0 até 4 graus Celsius, a água ia fazer isso aqui, né? Ó. O volume dela ia diminuir até chegar em 4 graus Celsius, para depois começar a aumentar. Então, o inconveniente é a dilatação anômala da água, que entre 0 e 4 graus Celsius, o volume dela ia diminuir para depois continuar aumentando. Então, isso ia deixar meu termômetro muito pouco preciso, certo? Tipo assim, ia confundir a pessoa? Tipo, A água ia diminuir de tamanho, não ia marcar a temperatura de 4 graus Celsius. A pessoa ia achar que estava em 3 ainda. Entendeu? tá. Uhum. Então, vamos salvar isso aqui. Eu não entendi também. Isso significa que, tipo assim, a pessoa não poderia usar o termômetro com uma água? Tipo Não. assim, Você só medindo? pode usar o termômetro com água para marcar se for acima de 4 graus Celsius. Porque entre 0 e 4 graus Celsius, ela não funciona para isso. A partir de 4, sim. Mas
Então, o certo seria ser usado aqui para cima. Aí pode, ó. Certo? Mas daqui para baixo não rola. Aqui ela vai marcar corretamente. Daqui para baixo dá erro. De 0 a 4 graus Celsius dá erro por quê? Porque em vez dela aumentar de tamanho, ela contrai, ela diminui de tamanho. Certo? Oi. Tem que botar outro líquido. Algum outro material tem dilatação anômala? Tem. A prata tem, o bismuto tem também, mas em outras faixas de temperatura. Tá? Nessa faixa de Entendi. temperatura de 0 a 4 graus Celsius, só água. Beleza. Deixa eu pegar aqui mais um. Esse aqui é o 3. Não, vou fazer o 2 com vocês. Um corpo sofre uma elevação de temperatura de 60 graus Celsius. Olha só, delta T de 60 graus Celsius. Quer dizer que ele estava numa temperatura inicial e ele foi até uma temperatura que eu não sei qual é, final, e a variação de temperatura foi de 60 graus Celsius. Então ele poderia ter ido, por exemplo, de 10 graus Celsius até 70 graus Celsius. Ele teria uma variação de 60 graus Celsius de temperatura. Da mesma forma, ele poderia ter ido de 15 graus Celsius até 75 graus Celsius. Continua dando 60 graus Celsius de variação. Ele poderia ter ido, por exemplo, de 50 graus Celsius até 110 graus Celsius. O que importa aqui é que o exercício está trabalhando com a variação de 60 graus Celsius, ok? E não com as temperaturas em si. Se estivesse sendo usado um termômetro graduado na escala Fahrenheit, para medir essa elevação de temperatura, qual seria a variação ΔTF medida nesse termômetro? Galera, basta você comparar as duas escalas. Eu já falei sobre isso numa videoaula nossa. Olha só. Quando eu olho um termômetro na escala Celsius, a água ela congela a 0 graus e ela entra em ebulição a 100 graus. Quando eu olho um termômetro graduado na escala Fahrenheit, a água congela em 32 Fahrenheit e ela entra em ebulição em 212 Fahrenheit. Percebe isso aqui, ó. Quanto que é a variação aqui? 100 graus. E quanto que é a variação aqui? 180 graus. Então, a variação em Celsius não é igual à variação em Fahrenheit. O Davi está perguntando, em temperaturas abaixo de 0, o volume não varia? Ele contrai sim, Davi, mas contrai linearmente, não tem nenhuma variação diferente, não. Então, presta atenção, pessoal. Uma variação de 100 graus Celsius equivale a uma variação de 180 graus Fahrenheit. O gelo contrai, o Davi, sim. O Davi perguntando se o gelo contrai. Contrai, sim. Mas não tem aquela dilatação anômala, tá bom? Presta atenção, pessoal. Se eu dividir essa parte de cá por 100, da minha igualdade, e essa parte de cá por 100, eu não altero a igualdade. Se eu faço a mesma coisa dos dois lados, eu não altero a igualdade. Quanto que é 100 dividido por 100? 1. Então, uma variação de 1 grau Celsius equivale, quanto que é 180 dividido por 1? 1,8. Então, é isso aqui que interessa para a gente. Ó. Uma variação de 1 grau Celsius equivale a uma variação de 1,8 Fahrenheit. Certo? Então, nós vamos usar isso aqui como nosso raciocínio. Aí multiplica 1,8 por 60. Isso, exatamente. Olha só, se uma variação de 1 grau Celsius equivale a uma variação de 1,8 Fahrenheit, aqui foi uma variação de 60, né? Uma variação de 60 graus Celsius equivale a quanto de Fahrenheit?
multiplica cruzado. O x vai ser o quê? 60 vezes 1,8, né? Dividido por 1. Isso dá quanto? 108 graus Fahrenheit. Então, essa variação de 60 graus Celsius equivale a uma variação de 108 graus Fahrenheit. Certo? Sempre que eu quiser trabalhar com variação, eu tenho que lembrar dessa equaçãozinha aqui, ó. Transformação de temperaturas é diferente da gente trabalhar com a variação de temperatura. Beleza? Vamos fazer mais um. Agora nós vamos fazer o 4, que ele já é de dilatação, né? Tá vendo? A figura desse problema mostra uma placa retangular de lados A0 e B0. Essa é a placa aqui, ó, que está em cinza. A temperatura T0. Submetendo-se essa placa a uma elevação de temperatura ΔT, então nós tivemos uma elevação de temperatura ΔT. A placa se dilata, sendo ΔA e ΔB os acréscimos de seus lados. Tem alguém com o microfone aberto? Fecha aí, por favor. Fechei de todo mundo aí. Calcule em função de alfa. O que é alfa mesmo, gente? É o coeficiente de A0. O que é o A0? A área inicial. E ΔT, que é a variação de temperatura. Os acréscimos de área, ΔA1, ele quer saber quanto que é isso aqui, ó. ΔA2 e ΔA3. Ele quer saber quanto que vale essa parte e essa parte. Lembrando que o acréscimo total de área é dado por, né? Tá vendo, ó? Se eu quero saber a variação da área total, eu pego a variação da área 1 mais a variação da área 2 mais a variação da área 3. Beleza? E que alfa ao quadrado é desprezível em relação a alfa, tá bom? Então, olha só, como que funciona, como é que eu calcularia essa variação de área aqui, ó? Essa variação de área, ela é igual a essa parte aqui, né, ó, vezes essa parte aqui. Deixa eu pegar aqui. Beber uma água. Estou muito rouco hoje. Olha só. Isso aqui, ó, essa área, ela pode ser isso aqui, né? Tá vendo? O que é o ΔA1? É essa areazinha. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Desse retângulo aqui. Eu pego a base dele, que está aqui, que é B0. Aqui, ó, B0. É a base vezes a altura, que é o ΔA. Como que eu calculo essa parte aqui, A3? Como que eu faço esse cálculo? A3 é a base, que é ΔB, vezes a altura, que é ΔA. O exercício é muito chato, não devia ter escolhido outro. Vai dar muito trabalho para vocês. E o que é o A2? Vou fazer de outra cor. Aqui, ó. ΔA2 é a base dele, vezes a altura. A base dele está aqui, ΔB, e a altura está aqui, A0. Tá? Então, para resolver esse probleminha, eu teria que fazer 3 contas. Eu vou deixar ele para depois. Eu vou deixar isso para problema extra para vocês. Quem quiser demonstrar isso aqui,
pode demonstrar. Porque vai dar trabalho demais. E o que é o ΔA? Esse ΔAzinho aqui. Se eu quisesse fazer esse ΔAzinho, eu teria que fazer A0 vezes alfa vezes ΔT, que é aquela dilatação linear, tá vendo? Esse é o A, esse é o ΔA. Se eu quisesse fazer o ΔB, eu teria que fazer B0 vezes alfa vezes ΔT. Aí aqui eu ia ter que multiplicar isso vezes isso, aqui eu ia ter que multiplicar isso vezes isso, e aqui eu ia ter que multiplicar, né, delta, dá muito trabalho. Melhor não. Tá? Desse aqui vai ficar como desafio para Não é você. pra fazer em casa, então, não? Quem quiser fazer por último, como desafio, demonstrar isso aqui, pode. Quem conseguir demonstrar isso bonitinho para mim, eu vou criar uma Você tarefa não lá. coloca isso em prova, não, porque pelo Não. amor de Deus. Quem quiser demonstrar isso para mim como desafio, eu dou meio ponto extra. Eu vou criar essa tarefa lá no Classroom para vocês, tá? Então é extra, não precisa fazer se não quiser, tá bom? E eu vou deixar essa tela lá para dar uma guiada para vocês, para dar uma ajuda para vocês. Depois eu até posso gravar uma resolução para vocês, mas é porque esse aqui vai dar muito trabalho. Aí a gente vai tomar muito tempo na nossa aula agora. Vamos pegar aqui, quer ver? O 6. O 6 é bom que envolve um conceito de matemática que às vezes vocês não sabem, vocês não conhecem ainda. Aqui, ó. Um disco metálico sofreu um aumento de temperatura ΔT, observando-se um aumento de 0,20% em seu diâmetro. Qual foi a variação percentual observada na espessura do disco, na área de uma das faces do disco, no volume do disco, na massa do disco? Gente, o que é 0,20%? Vamos escrever isso sem ser com esse porcento aqui, ó. 0,20%, não é? Isso aqui significa um aumento de 0,0020, porque esse número dividido por esse dá isso aqui. Então isso aqui é um aumento de 0,20%. Então esse porcento aqui significa dividido por 100. Tá? Então, se eu chamar o diâmetro inicial, se eu falar que ele vale 1, o diâmetro final ficaria quanto? Já que ele sofreu um aumento de 0,20%. 1,0020. É isso mesmo. Tá? Então, se o diâmetro inicial é 1, o diâmetro final é 1,0020. Tá? Deixa eu tentar desenhar um disco aqui, quer ver? Esse diâmetro inicial você chutou? É, tipo isso. Tipo, o diâmetro inicial eu posso chamar ele de 1, né? E aí o diâmetro final seria isso aí. Quer ver? Ó, vou tentar fazer um negocinho mais bonitinho aqui. Só para desenhar um disco bonitinho aqui, para ficar melhor da gente entender. Esse aqui é o disco, ó. Só que eu desenhei ele bem gordinho, tá? Na verdade, disco metálico. Esse aqui é o disco. Ele sofreu um aumento no diâmetro dele. Então, o diâmetro de um disco, se você pegar aqui o centro dele, ó, o diâmetro do disco é 2 vezes o raio desse disco. É desse ponto aqui até esse ponto aqui. Se eu aumento o diâmetro do disco, a espessura do disco aumenta, gente? Letra A. Aumentando o diâmetro, a espessura. Espessura é isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso diâmetro. A espessura é aqui. Eu acho que não.
Não, acredito né? que sim. Não. Uma coisa é a espessura, outra é o diâmetro. Ele falou que houve um aumento no diâmetro. Então, qual foi a variação percentual, né, de variação na espessura do disco? 0%, não aumentou nada. Ele aumentou foi o diâmetro. A espessura é outra coisa, né? A espessura seria tipo uma altura ou ela meio que não conta? Espessura é a grossura de um objeto, né? Mas como ele falou que só aumentou o diâmetro, não aumentou a espessura, então tá 0%. Certo? Agora, olha só, o que na área do disco, na área de uma das faces do disco, a área do disco, ela é uma área de um círculo, não é? Lembra? O disco ele é formado por duas faces circulares. A área de um disco, ela pode ser dada como πr ao quadrado. Essa área aqui, ó. Tá? Essa área aqui, ela é dada por, vou chamar de letrinha A, πr ao quadrado. Lembrando que o diâmetro, ele é igual ao R a 2 R's. Então, se o diâmetro muda, o R também muda, vocês concordam? Vamos fazer a fórmula do disco aqui usando o R? Olha só. O que é o R? O R é o D dividido por 2. Passo 2 dividindo aqui, né? Então, a área de um disco, ela pode ser dada como π. R ao quadrado. Quanto vale o R? D sobre 2. Então, eu vou fazer assim, ó. D sobre 2 ao quadrado. Todo mundo entendeu essa substituição que eu fiz? O R Sim. vale D sobre 2. Então, vou colocar D sobre 2 ao quadrado. Então, a área ela pode ser calculada como π vezes D ao quadrado dividido por 4. Presta atenção. Se o diâmetro aumentou em 0,20 dividido por 100, ou 0,20%, né, a área vai aumentar quantas vezes? A área depende do diâmetro ao quadrado. Quanto que é? 20% ao Como que quadrado. você chegou a esse 4? Tipo, Ó, você passou do nada. D ao quadrado e 2 ao quadrado. Ah, tá, entendi. Esse só juntou. Né? Só juntei. Quanto que é 20% ao quadrado, pessoal? 20% ao quadrado é 0,20%, desculpa. Quanto que é 0,20% ao quadrado? Quanto que é 0,2 ao quadrado? Quem sabe aí de cabeça? 0,04. Quanto que é 100 ao quadrado? 10.000. 10.000. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esses dois zeros e dividir, vai ficar 0,004%. Então a área vai aumentar. Deixa eu chegar isso aqui para cá, senão não vai caber. Se eu pegar o 0,20% ao quadrado, eu vou ver que a área vai aumentar bem menos. Porque a área vai aumentar 0,0004%. Que é a mesma coisa que 0,2% ao quadrado. Tá bom? O volume do disco vai aumentar? Se a espessura não aumenta, o volume não aumenta. Ó, 0%, 0%. Tá? Porque para o volume aumentar, tem que aumentar a espessura do disco. E a gente falou na letra A que a espessura não muda. Gente, a massa de um corpo, ela muda se eu esquentar ele? Não. Não. Não mesmo. Isso é um processo físico, não químico. Exatamente, isso é um fenômeno físico, não é químico. Então a massa também não muda. A única coisa que vai mudar então é a área de uma das faces do disco. Tá bom? A massa muda quando muda o volume, no caso? Não, a massa não muda nunca. Nenhum fenômeno físico altera Ah, a massa de entendi. um corpo. Certo?
Certo. Então deixa eu pegar mais um aqui. Pera aí que tem uma ligação que deixa eu rejeitar de ligação. Mas, ô Abud, falta 3 minutos para dar 45. Ah, é meio-dia 25, né? Ah, então deixa eu explicar para vocês. Eu esqueci que é meio-dia 25. Achei que era meio-dia e meio. Deixa eu explicar para vocês o que eu vou fazer aqui. Deixa eu abrir aqui o Classroom. No Classroom, eu vou postar para vocês aqui, ó, uma atividade. Eita, deixa eu ver que não está no B, está no A. Eu salvei um rascunho. Aqui. É uma atividade para entregar em cima desses exercícios, tá? Então, vocês vão fazer os exercícios suplementares ímpares. Eu já fiz um. Então, vocês vão fazer o 3, o 5, o 7, o 9, o 11 e o 13. Só os ímpares. Até coloquei aqui, porém eu tenho certeza que teremos alunos enviando também os pares, né? Certeza. Por que, Jovem? Para diminuir a quantidade de exercícios para vocês. Se quiser fazer tá. todos, pode. Não, É para pode entregar, fazer, para entregar na segunda-feira que vem, dia 11 de maio, até às 11h59. Tá chegando aí para vocês agora no Classroom de vocês. Tá bom? E também tem o desafio, né? Oi? Tem o desafio também, que é o E número o 4. desafio que eu vou criar agora também para vocês. Tá bom? Desafio faz só quem quiser. Então, pessoal, um abraço para vocês, tá? Tenham bastante paciência aí que a gente vai passar por isso, né? Vocês vão lembrar disso pro resto da vida de vocês, né? Vai poder contar para os filhos. Vocês agora são os coronials, não são millennials mais não, coronials. Beleza? Até mais, gente. Tchau para vocês. Tchau, Abud. Até a Tchau, próxima. Até a Beijo. próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, Abud.